Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, acompanhamos agora há pouco, o Botafogo ser eliminado ainda na primeira fase do Mundial, perdeu por 3-0 para a equipe do Pachuca, Muito difícil, Muito difícil fazer o que o São Paulo fez, O São Paulo foi lá e trouxe o Mundial em 3 vezes. Nenhum outro clube brasileiro conseguiu. Tem time que vai uma vez e acaba não conseguindo, tem time que vai e fica pelo caminho ainda na primeira fase, como foi o Palmeiras há pouco tempo, Flamengo. Agora a equipe do Botafogo, ano que vem tem o Super Mundial, então realmente é uma competição muito difícil. Vamos lá para o noticiário do dia, O São Paulo anunciou a renovação nas redes sociais agora há pouco do atacante Henrique Carmo. Ele que tem apenas 18 anos de idade e assinou um vínculo até 2028 com a equipe do São Paulo. A multa é de mais de 400 milhões de reais. O jogador que não tem oportunidade praticamente no elenco profissional, ele é dessa geração aí do William Gomes, do Rian Francisco, do Igor Felisberto, uma geração multivencedora aí, desde o sub-20, sub-17, garotos bons de bola assim demais, mas no profissional o Henrique não vem aparecendo. Ele é relacionado, mas entra pouquíssimos minutos ali. A gente vê que o Zubeldia não é um cara que gosta, muito de dar oportunidades para garotada. E o Henrique, existe a possibilidade de ser emprestado, galera, ao PSV. Exatamente, ele acabou de renovar o seu contrato, de ter esse vínculo aí. Ele já tinha recebido uma proposta, uma sondagem da equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que está disputando neste momento a Champions League. O PSV que também disputa, tem aí uma possibilidade do atacante Henrique ser emprestado. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa sobre esta renovação. O São Paulo está interessado na contratação de um lateral esquerdo paraguaio de 17 anos de idade da equipe do Cerro Porteño. Hoje o valor de mercado dele está girando em torno de 4 milhões de dólares. Mas por um garoto de 17 anos que tem um potencial absurdo, ele já tem uma moral gigantesca no Cerro Porteño, que é uma das maiores equipes, se não a maior equipe por lá. E só para vocês terem uma noção, o Manchester United também está em tratativas para contratar este mesmo lateral esquerdo. Estamos falando de Pedro León, lateral, jovem promessa paraguaia, que tem um talento assim absurdo. Não à toa o Manchester também está de olho, que inclusive pode ser considerado o favorito para contratar. Mas o meu papel aqui é trazer a informação para vocês. Pedro León no radar da equipe do São Paulo, o tricolor que vai necessariamente precisar contratar pelo menos 2 laterais esquerdos, já que o Wellington já tomou o rumo da Premier League quando tinha o contrato assinado com a equipe do Southampton, e o Jamal Lewis foi devolvido, o jogador que ainda tinha empréstimo até o meio do ano, mas voltou para a equipe do Newcastle, onde será avaliado novamente para passar por cirurgia nesses próximos dias, e aí não joga mais com a camisa do São Paulo após apenas 6 partidas. Foi o que o Jamal Lewis entrou em campo com a camisa tricolor, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que você acha. Eu acho que o São Paulo tem que investir, rapaziada, não só nas contratações, mas investir no scout. Por quê? Esses caras fazem contratações absurdas em questão de análise, em questão de jogadores aí que estão jogando muito bem, Não é só trazer um jogador por nome. Às vezes o cara tem um nome, assim, um medalhão e tudo mais, mas já faz tempo que não joga nada. Então, às vezes, o cara é até bom, tá jogando bem, mas no esquema que o São Paulo vem jogando, como o treinador gosta de jogar, o cara não se adapta. Então, por isso que é muito importante o scout. Olha só o Botafogo, eu sei que hoje não é o melhor parâmetro para falar, até porque eles tomaram 3 da equipe do Pachuca, mas o scout dos caras foi atrás do Bastos, do Barbosa. Todos esses jogadores que chegaram recentemente foram contratações pontuais, não à toa ganharam o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Ouso dizer que se o Botafogo tivesse ali um período maior de treinamento para se adaptar ao lugar, ao fuso horário, o Botafogo iria ganhar tranquilamente do Pachuca, tanto que entrou até com uma equipe alternativa, uma equipe mista. Então, essa questão do scout hoje é muito importante para os clubes, e o São Paulo parece que não tem, O São Paulo não tem aquela contratação assim certeira. Fala, a gente está precisando de um lateral. Beleza, acharam o Jamal Lewis lá, que foi uma contratação arriscada, Um jogador que vinha sofrendo muito com lesões.
Contratação diferente? Não deu certo, mas a gente tem que insistir nesse... Não vai ficar contratando aí mais do mesmo aqui pro futebol brasileiro, né? Tá precisando de um lateral esquerdo, contrata o mesmo lateral que tá todo mundo de olho. Não, vamos atrás. Esse Pedro Leão do Cerro Porteño é um garoto interessante, apesar da dificuldade, dos valores, do Manchester United também de olho no atleta, a gente tem que ir assim. Eu acho que esse scout precisa ser mais investido, essa equipe de análise precisa melhorar, porque aí, consequentemente, as contratações, os jogadores e o time vai tudo junto, né? Vai tudo junto crescendo, vai tudo junto melhorando. Um outro medalhão, a gente falou nesses últimos dias do Luciano, mas tem um outro medalhão, né? Um dos jogadores mais antigos aí também do São Paulo, podem deixar a nossa equipe nesta próxima janela. O jogador acabou perdendo aí um pouquinho de prestígio nesta reta final de temporada. Ele que está desde 2017 no São Paulo. Estamos falando do zagueirão equatoriano Robert Arboleda. O jogador nesses últimos dias, segundo algumas fontes aí, recebeu sondagens da equipe do Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro foi atrás de algumas informações para saber sobre a contratação do Arboleda. Hoje, para mim, a zaga do São Paulo titular vai ser a mesma para a próxima temporada. Eu acho que Alan Franco e Arboleda estão aí um passo à frente, apesar de gostar do Ferrarese, apesar de achar o Sabino um zagueiro interessante, o Igão um zagueiro assim para o futuro, eu acho que o Arboleda continua sendo o titular de São Paulo. Tem lá os seus erros, mas sempre foi um cara assim muito, muito importante para a gente. O que você acha sobre isso aí, rapaziada? Sobre o Arboleda ter aí essa possibilidade de deixar o São Paulo depois de tanto tempo, né? Desde 2017, daqui a pouquinho aí pode até completar 10 anos de casa, né? Mas é um jogador que, como eu disse para vocês, não caiu no agrado do treinador nesta reta final de competição e pode sim, se perder espaço, ser negociado para esta próxima janela de transferências, né? Daqui a pouquinho a janela se inicia, mas os clubes já estão contratando, né? A gente viu aí o Sport, que voltou para a Série A, mais um clube nordestino jogando a Elite, acabou de fechar algumas contratações, o Ceará também, inclusive os jogadores já estão anunciados, né, rapaziada? O Palmeiras fechou aí, parece que 2 jogadores, um do Defensa e Justiça, outro do Orlando City. Então, mesmo com a janela de transferências ainda oficialmente não aberta, né, só para você ter uma noção, de maneira oficial, ela se inicia no dia 3 de janeiro. E por que os clubes estão contratando, você pode me perguntar? Alguns jogadores livres no mercado, alguns jogadores são contratados, mas só quando eles terminam o vínculo deles com a outra equipe ou quando a janela se inicia que eles podem chegar. O jogador pode ser contratado sim, treinar normalmente, ele só não pode participar de alguma partida oficial caso a janela ainda não esteja aberta. Por isso que a gente está vendo essas movimentações aí, em tanto de chegada, tanto de saída. Tá bom, galera? São Paulo só inicia a sua pré-temporada nos últimos dias de dezembro, né? Para quem está acostumado aí a pré-temporada se iniciar no comecinho de janeiro, logo depois do ano novo, esse ano teremos uma grande diferença, até porque o calendário ele se antecedeu, né? Nos primeiros dias aí de janeiro, nós já teremos as primeiras partidas tanto de Campeonato Paulista e também a pré-temporada, né? Que o São Paulo vai disputar lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção aí, no dia 15, o São Paulo já tem jogo marcado pela pré-temporada contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Depois ainda tem também a equipe do Flamengo, né? Então São Paulo se preparando e por isso já precisa, né, a pedido do próprio Zubeldia, precisa estar com esses jogadores aí todos à disposição. Obviamente depois do campeonato rolando, ainda tem algumas outras peças que podem chegar, o São Paulo encontra dificuldades aqui, ali, mas o Zubeldia quer ter pelo menos aquela base, né, do elenco que ele quer montar, toda aquela estrutura já em mãos para ele começar o trabalho já nas primeiras semanas de janeiro, né? A temporada de 2024 já se encerrou, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, eliminações que davam para ter chego mais longe, tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores, um 6º colocado no Brasileiro, para mim, tá ok, um título de Supercopa muito bom, mas ficou aquele gostinho de que dava para ter chego mais longe. Dava pra gente ter conseguido aí coisas maiores nesta temporada, mas agora não adianta ficar só chorando o leite derramado, né? O foco tem que ser em 2025, não teremos a Supercopa como tivemos aí nesse ano, né, pra gente disputar logo no comecinho da temporada, mas com certeza nós vamos ter outras competições que são
da mesma maneira muito importantes para a gente, com certeza, formar um time forte para essa próxima temporada, porque a gente está vendo os adversários se fortalecendo. A gente está vendo SAFs, a gente está vendo clubes aí com um poder de investimento muito grande, mesmo não sendo SAF, como o Palmeiras e também o Flamengo, o Fortaleza, se eu não me engano, acho que agora é SAF, né, rapaziada? O próprio Vitória, né, tá com um investimento alto, então a gente não pode ficar para trás. A gente não pode ficar para trás. Tem que disputar, sim, sempre os títulos, porque essa é a história do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Mais uma vez falo para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, porque todo dia a gente tem conteúdo novo sobre o nosso time de coração. Peço para você também dar uma moral pro nosso trabalho, deixando o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente comentou. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!